Olá pessoal, tudo bem? Vocês sabem o que é Bike Fit? E o que um Bike Fitter faz? Hoje eu estou aqui na Pedal Power e nós vamos falar tudo sobre essa modalidade que tende a melhorar tanto a sua performance como também a prevenção de lesões. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Beleza? Tudo ótimo, e você? Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui então na Pedal Power junto com o Daniel Aliperti, Bike Fitter, e a gente vai contar aqui para você um pouquinho, né Dani, o que é o Bike Fit? Então, um prazer, Edson, estar aqui com você. O Bike Fit. Então, a gente tem, como você sabe, duas peças, né? Para a gente fazer uma integração. Um ser humano, que é um sistema bem complexo, e uma bicicleta, que é um sistema previsível, não muito complexo, bem ajustável, e a gente tem que fazer com que eles se deem bem para andar para frente, se divertirem, com conforto, enfim, com todas as coisas que o ciclista busca, né? Então, a maioria das pessoas que procuram a gente, o que elas querem? Elas querem pedalar pelo máximo tempo possível, tanto de frequência quanto duração e longa duração, né? Anos e anos, sem se machucar, tendo uma experiência agradável, tirando o máximo possível do corpo e o máximo possível da bike. E os propósitos são sempre diferentes, né? Tem gente que vem aqui só que quer estar bem posicionado na bike, só para pedalar e não tem uma frequência muito alta. E tem gente que é competitiva, que vai para uma prova, tem aspiração de pódio. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? Então, assim, resumindo, o que o Bike Fitter tem que fazer? Ele tem que acoplar um aparato simétrico num ser humano que é naturalmente assimétrico e que faz uma atividade que é simétrica, porque pedalar é simétrico. Certo. Então, o que a gente tem que buscar nessa interação? Simetria. Então, simetria é importante. Então, através do nosso conhecimento, de alguns recursos, a gente faz com que essa interação seja a mais simétrica possível. E uma outra coisa que é super importante é você fazer uma pequena investigação antes de fazer a avaliação biomecânica da pessoa interagindo com a bike no corpo, que é para justamente balizar os limites do corpo. Então, o quão flexível é a pessoa, o quão estável é a pessoa, ela tem alguma limitação de mobilidade, a gente conversa um pouco antes de fazer os testes no corpo, tem algum histórico, teve fratura, teve alguma lesão, teve algum evento muito sério no corpo, enfim. E a gente, no dia a dia, acaba vendo de tudo. A gente que teve acidente de moto, se quebrou inteiro, se reconstruiu e está muito bem. Gente que não teve acidente nenhum e está mal, e tem de tudo. E a gente tem que interpretar tudo isso. Como é esse corpo que a gente está atendendo, como que é a ideia da pessoa com a bicicleta, o que esse corpo permite a gente fazer em termos de ajuste, e é isso. Aí, uma vez que você ticou todos esses itens aí, fez análise biomecânica, que ela é feita com sensores que medem o ciclista em atividade dinamicamente, diferente de alguns outros métodos que o pessoal usava mais antigamente e até usam hoje em dia, que você tem que interromper a atividade para fazer uma medição, para ir depois fazer um ajuste e depois refazer. E agora é totalmente dinâmico. Enquanto a pessoa está pedalando, você consegue verificar todos os ângulos dela. Exatamente. Durante o pedal. Exatamente. E é feito com a bicicleta dela ou é com a bicicleta que você vai montando? Como que é? É com a bicicleta. A gente prefere fazer com a bicicleta do cliente, porque
a estrutura da bicicleta carregada pelo peso do cliente, pelo jeito que ele pedala, a distribuição de peso, né? O tamanho do tronco, né? O tamanho dos segmentos, né? O tamanho das pernas, do tronco, se a pessoa é um pouco mais pesada, um pouco mais leve, enfim, a bicicleta comporta de um jeito e a bicicleta ajustável, ela ajuda muito a gente a chegar num ajuste, mas ela não vai ser exatamente, ela não vai ter o comportamento estrutural exatamente igual da bicicleta do cliente. E às vezes nisso daí você também tem que trocar lá um banco, um pé de vela, vai adaptando a bicicleta também ao cliente também. Isso. Não é porque ele comprou uma na loja e já vai ser aquela que vai ser o padrão melhor para ele. Às vezes ele vai ter que fazer uma pequena adaptação. Sempre tem, assim, no mínimo ajustes, né? Ajustes. E em outros níveis você tem que fazer ajustes que são um pouco mais profundos, ou seja, você tem que trocar uma peça da bicicleta. Isso pode ser um guidão, pode ser um suporte do guidão, que é chamado de mesa também. Às vezes você tem que trocar o selim, às vezes você tem que trocar o canote, porque ele permite que você coloque o selim mais para frente ou mais para trás. Às vezes você precisa trocar o pé de vela da bicicleta, que é o que faz, né, a gente girar ali as coroas e andar com a bicicleta para frente. Nossa, tem... São N's, né? O ponto de partida é sempre a pessoa usar uma bicicleta do tamanho minimamente correto. Por que eu falo minimamente correto? Porque muita gente serve em duas bicicletas, em dois tamanhos de bicicleta. Aí entra um pouco também daquela interpretação do que a pessoa vai fazer com a bike, qual é o nível de experiência que ela tem, o que ela busca na bicicleta. Tudo isso daí vai interferir na hora que você está montando o bike fit. Exatamente. O que eu vejo lá, Dani, na clínica? Muitos pacientes já chegam quando ele já está lesionado, né? E quando a gente vai procurar algumas coisas na literatura, falando sobre bicicleta, eles relacionam também o preventivo com o bike fit. Chega muitos clientes para você já machucado e eles querem melhorar achando que isso daí está relacionado, ou vem aqui para fazer um preventivo com você? Tem de tudo. Tem de tudo também. Tem. Quem procura o bike fit ou por influência de um professor, ou um amigo, alguém que aconselhou, que já passou pelo serviço e achou que valeu a pena, que fez diferença. Ou alguém que teve um problema, teve uma lesão, teve alguma coisa, se curou, porque quando a pessoa está lesionada é difícil dela fazer bike fit, a gente nem recomenda isso, né? Então porque... é melhor ela fazer um programa de reabilitação primeiro, melhorar o padrão, porque o que a gente faço muito lá na clínica? Trato o cliente e depois eu indico ele para fazer o bike fit. Porque às vezes, se ele já tiver machucado, ele não consegue alinhar, né? Porque ele não vai dar o máximo que ele consegue em cima da bicicleta. E você sabe mais que ninguém que aí as adaptações, a forma do corpo, exatamente, as adaptações, a forma do corpo responder e dele se comportar, né? Ele acaba se defendendo, porque o corpo da gente, né? Totalmente adaptável. Né? E ele é adaptável e ele é estranho de falar isso, mas como é ligado no cérebro, ele é inteligente, né? Então, ele cria defesas, né? Isso. Então, às vezes você, com as ferramentas que hoje existem para a gente avaliar a interação da pessoa com a bike, por exemplo, você vê uma pessoa tendo algum tipo de compensação no selim. Ela está apoiando mais um lado do que o outro, está com alguma instabilidade, alguma coisa. E aí, a hora que você vai associando no que você investigou no corpo, na história que a pessoa contou de eventos que eventualmente, né, aconteceram no corpo, a hora que você começa a ligar os pontos e fala assim, então ele está compensando por conta disso, né? Ou ele está já num processo quase final de recuperação e ele está querendo já fazer o bike fit para voltar a pedalar e não se machucar de novo. Exato. Ou o corpo ainda não está 100% pronto e ainda está se defendendo. Nossa, cada caso é um caso. É um caso. E aí a gente tem que avaliar direitinho. Então sempre é melhor o cara se tratar e depois ele fazer o bike fit do que ele tentar se recuperar só fazendo o bike fit. Porque provavelmente você vai adaptar a bicicleta para o padrão que ele está naquele exato momento. Né? Sempre. Sim. É uma coisa que a gente fala. O ajuste, ele tem a ver com como a pessoa está naquele momento.
E por isso que a gente oferece 3 meses de garantia. Esses 3 meses de garantia, eles são justamente para ter certeza que na primeira visita a gente, né, fez todo aquele processo, né, tentou ticar todos os itens que a gente precisaria ticar. E às vezes tem um cliente outro que sai e você não está totalmente seguro e você justamente usa esse prazo para que a pessoa faça uma segunda visita e a gente faça algum refinamento no ajuste, porque às vezes a gente muda tanta coisa na bike e a pessoa precisa ter uma nova referência para aí ela poder te dar um feedback e mesmo com todas as medições você ainda ter que ir lá e fazer um ajustezinho fino e aí encontrar o caminho para que ela funcione bem junto com a bike, entendeu? Então E tem os casos que você faz, a bicicleta tá do tamanho certo, o selim, tá tudo certo. Só que tem um problema na peça principal, né? E esse problema a gente não consegue resolver, porque e algumas pessoas acham que o bike fitter ele é mágico, né? Não, eu vou lá, eu vou investir um valor que é significativo e vou investir tempo e vou comprometer a minha agenda e tal. Não, e falaram que essa pessoa ela é competente, ela vai resolver meu problema. Não tem isso, não tem isso. A gente consegue resolver desde que esteja tudo ok, né? Equipamento no tamanho correto, os componentes adequados e a pessoa numa condição minimamente aceitável para praticar aquela atividade, né? Porque, nossa, os casos eles variam muito, né? Tem o cara que um dia chegou no médico e o médico deu uma super dura, teu colesterol tá alto, isso, você tá fora do peso, você tem que fazer atividade física. E aí ele sofre um pouco de influência ou da família, ou dos amigos, e aí ele acaba decidindo para ou correr a pé, ou andar de bicicleta, fazer alguma coisa. E aquela pessoa não tem noção de nada, o corpo não está preparado para nada. Então ele saiu do zero, do sedentarismo, para andar de bicicleta. Nossa, é um desafio, né? É um desafio para a gente, porque a pessoa não tem consciência do movimento, não tem um corpo bem preparado para isso, nem sabe usar a bicicleta direito, então a gente, além de ajustar, a gente tem que ensinar a pessoa a usar a bicicleta, a usar as marchas, a como sentar na bike, né? Dar uma aula inicial para ela. Exatamente, tem que fazer um coaching para a pessoa estar minimamente bem posicionada na bike, para depois a gente começar o trabalho. Entendi. E Dani, você falou uma coisa bem importante, você falou assim, quando a pessoa é sedentária e começa a praticar atividade física, principalmente a bike, né, que a gente está falando agora. Muda um pouquinho a biomecânica desse processo, porque você andar, quem se mexe é o seu quadril, certo? Quando você está em cima de uma bike, o seu quadril é totalmente estável e quem balança são as suas perninhas. Exatamente. E isso daí muda completamente também os padrões de lesões desses clientes. Então, quando a gente está andando muito, o que a gente vê? Muita fraqueza de glúteo, né? De glúteo médio, de glúteo máximo. E muitas vezes no bike fit tem um probleminha que vem da parte do pé, não é? Sim. E como é que você corrige esses processos aí na bike fit? Porque lá na clínica a gente faz um fortalecimento, né? Fortalece bastante o tibial posterior, core do pé, trabalha também muito o controle motor, ensinando esse cara que ele não pode deixar esse joelho entrar muito, a gente vai corrigindo. Mas na bike, como que você faz esse processo? Então, na investigação do corpo, às vezes você identifica algumas limitações. Então, por exemplo, às vezes alguém tem alguma limitação articular, ou algum encurtamento, alguma coisa meio travada no quadril. E essa pessoa trabalha com a coxa para fora, né? Ela não consegue trabalhar com os membros totalmente alinhados, né? No mundo perfeito, ideal, a gente tem que, né? E até quem estuda cinesiologia, quem estuda biomecânica, sabe que o corpo gosta de trabalhar alinhado. Né? Então, o alinhamento entre o pé, o joelho, o quadril, quanto mais alinhado, melhor. É claro, a gente tem que observar a natureza da pessoa. Às vezes a pessoa tem um certo
varismo no joelho Sim. ou valgismo, a gente também não vai forçar o corpo a funcionar de um jeito que não é o natural dele. A gente vai ajudar o corpo a funcionar dessa forma, da melhor maneira possível. Então, tem essas situações, né? De você ser pego meio de surpresa ali e ter que trabalhar em cima. Por exemplo, o pé, né? Que a gente tá falando do pé. O pé, tadinho, ele tem um papel bem diferente de caminhar, correr, saltar, Sim. né? Sempre que eu estou aqui conversando com clientes, explicando o que a gente vai fazer, eu explico que a gente foi desenvolvido, criado, não para andar de bicicleta. A bicicleta apareceu depois. E aí, só que o corpo, né, voltando ao que a gente estava falando, é inteligente. E a gente é inteligente, então a gente se adapta. Então, o nosso papel também é ter certeza que essa adaptação vai ser a melhor possível. Então, é a hora que a gente não vai passar da conta. E o pé, a mobilidade que o pé tem, ela é boa para quê? Para caminhar, para correr, para saltar. Mas para andar de bicicleta, quanto mais parado o pé tiver, melhor. Então, vamos dizer, você tem uma pessoa que tem um arco muito cavo, né, o transversal e o longitudinal grande, longo, e o transversal bem cavo. E, eventualmente, essa pessoa tem muita mobilidade no pé. O cavo é aquela abóbora, né, do pé. Exato. E aí, quando ele vai fazer, ele faz aquela mobilidade que parece uma mola, né? Exatamente. A gente não quer que o pé se mexa dentro da sapatilha. Entendi. Porque a interação do ciclista com a bike, ela é de cadeia fechada. Então, você tem 5 conexões com a bike, né? 2 mãos, 2 pés e o quadril. E é um sistema. Então, cada ponto, ele influencia na otimização desse sistema, né? No funcionamento desse sistema. Então, e a gente, quando faz essa investigação no corpo, a gente investiga os pés, sim, porque vai que a pessoa tem o arco muito cavo, vai que ela tem uma diferença de cavidade muito grande entre um lado e o outro. E até membros, né? Se uma perna é maior do que a outra. Exatamente. Também isso daí influencia. E a compensação, você sabe bem, né? Que a compensação do corpo para o peso dele e a gravidade e com o quadril solto é uma. Aí todo mundo, né, ortopedista, fisioterapeuta, fala, não, a distância até 0,7, de repente, dependendo da pessoa, até 1 centímetro entre os membros. A gente aceita. O corpo muitas vezes se adapta. Na bike, não. Na bike, nossa, justamente pelo fato do quadril estar travado, né, pelo selim, as perninhas ficam penduradas, né? Sim. E no movimento, né, de extensão e flexão, a hora que a gente começa a medir, a medição é bem precisa, ela detecta 1 milímetro e 1 grau. E a gente tem uma atividade que é de muita repetição e baixo impacto. Então, você como um profissional da área sabe que quando você tem um movimento feito muitas vezes de forma incorreta, o problema pode não aparecer imediatamente, né? Mas ao longo prazo, ele vai aparecer, a conta chega. 2 horas pedalando. Exatamente. Né? Aí um dia chegou um aqui e falou assim, não, porque sabe que, chegou num ponto que eu tava indo ao banheiro e tava até urinando meio que sangue. Eu, hã?